mas é um risco muito alto. Não vejo nada, não vejo nenhum prazer especial no tabaco que possa compensar esse risco de morte. Você fuma ou conhece alguém que fuma? Pois saiba que você não está sozinho. Estima-se que mais de 400 milhões de pessoas fumam cigarros eletrônicos no mundo. Mas esse assunto não é para mim. É para o cardiologista Dr. Paisana Lopes, que está aqui de novo no Planeta Mulher. Muito obrigada por estar aqui nessa nossa 10ª temporada, Dr. Paisana. É sempre um gosto recebê-lo aqui. E as audiências vão logo lá em cima, toda vez que o senhor vem aqui. Obrigado, igualmente. É um prazer muito grande também estar aqui e poder ser útil com alguma informação, algum conhecimento que tenha. Sabe que esse é um assunto que está sempre nas nossas redes sociais, está sendo sempre pedido, de cigarros, do tabaco, mas a verdade é que as pessoas têm pedido muito agora sobre os cigarros eletrônicos. Isso chegou, virou moda, quem fumava transformou e passou a fumar esses cigarros eletrônicos, quem não fumava começou a fumar também. Isso é quase que um evento na nossa sociedade, né? Sim, é uma grande mudança. E pelas informações que tenho, são acima de tudo os adolescentes que estão a consumir o cigarro eletrónico. A ciência trabalha lentamente, ainda não há estudos de longo prazo, mas já sabe que há muitas substâncias que são libertadas depois da combustão que ocorre dentro do cigarro eletrónico para produzir o vapor que é inalado, que são substâncias tóxicas. E já está demonstrado que há lesões respiratórias dependentes do fumo do cigarro eletrónico. A ciência é muito cautelosa quando faz estudos, quer ter a certeza. A verdade da ciência, como nós sabemos, é a realidade. Sim. Portanto, os cientistas querem saber o que é a realidade e precisam de tempo e de muitos estudos que confirmem os primeiros. E ainda bem pra gente. Exatamente, porque a ciência permite-nos ter depois dados sólidos sobre as situações. Mas toda esta juventude, são especialmente os mais jovens que estão a consumir cigarros eletrónicos, eles não estão imunes a virem a ter problemas respiratórios graves e ainda mais vão ficar dependentes, porque um dos grandes objetivos da venda do cigarro eletrónico é manter os clientes. Portanto, o principal produto é a nicotina, que chega ao cérebro em 15 segundos, depois de inalado, e ainda há um risco depois para passarem para o tabaco normal, o cigarro normal, que tem 7.000 substâncias tóxicas no alcatrão, a produção de monóxido de carbono, que é muito mais lesivo e comprovadamente lesivo. Ou seja, ele também pode ser uma porta de entrada para o cigarro normal. Exatamente. Então, se ele chega em algum momento, há quase uma década, ele chega criando aqui uma situação de que é quase o salvador, não é? Vamos deixar o cigarro. E hoje muitos idosos também já fumam, porque nós temos imensos casos de pessoas que trocaram isso. Será que é uma troca justa? Há aqui algumas nuances. A primeira coisa que eu quero dizer é que, de facto, o cigarro eletrónico não é salvador do ponto de vista médico. E que quem quer deixar de fumar tem muitos produtos comercializados que são utilizados pelos médicos, tem consultas próprias de abstinência tabágica ou de cessação tabágica que são favoráveis se a pessoa quiser deixar de fumar. O cigarro eletrónico surge como uma última opção quando os produtos comercializados e medicamente comprovadamente como eficazes não são do agrado ou não conseguem a aderência do paciente, digamos, vamos considerar aqui os fumadores doentes, pacientes, Sim. E não conseguem a adesão do paciente, e então o cigarro eletrónico, por uma questão de bom senso e porque à partida fará muito menos mal que o cigarro convencional, pode ser usado nessa ponte para deixar de fumar. Portanto, esse nível é uma forma de justificar por um pequeno nicho o uso do cigarro eletrónico para aqueles que não se adaptam, por exemplo, à nicotina transdérmica ou outros produtos que podem ser usados para deixar de fumar.
Também há grupos de pessoas que fizeram apenas uma substituição. Não Sim. querem deixar de fumar, procuram o mal menor. Ok. E então esses que não querem deixar de fumar, ao mudarem para o cigarro eletrónico, têm de facto a vantagem de estar a evitar uma série de produtos tóxicos que a longo prazo depois estão responsáveis por aterosclerose, doenças cardíacas, 8 variedades diferentes de câncer, etc. Mas não estão a mudar para uma situação, para um melhor consumo inocente. Têm os seus riscos e continuam viciados, e para quem vende, continua a ter os clientes, porque a nicotina está no cigarro eletrónico para criar a dependência. Nós já falamos aqui sobre a importância, sobre o mal que faz no pulmão, não é? Mas a verdade é que um pulmão ruim, ele alastra para o corpo todo, não é? O próprio coração não fica bom. Vamos falar um pouco sobre isso também? Sem dúvida. Portanto, tudo o que nós inalamos depois entra na corrente sanguínea, nas veias, nos capilares e nas veias cá nos pulmões, chega ao coração e depois é distribuído pelas artérias. Portanto, o nosso sistema circulatório funciona como autoestradas e que levam os tóxicos a toda a parte. Por isso é que alguém que, neste caso, que já está comprovado e que fuma cigarro normal, para além do contacto de cancro do lábio, da boca, da laringe, do pulmão, depois pode ter cancro do rim, cancro do estômago, cancro da bexiga, etc. Porque as substâncias tóxicas absorvidas, e dessas 7.000 do alcatrão há 400 ou 500 que são comprovadamente cancerígenas, essas substâncias, por onde passam, vão criando inflamações crónicas que depois vão degenerar as células desses tecidos, que se transformam em células cancerígenas, portanto, células independentes que não obedecem à regra dos tecidos e dão o cancro em qualquer área, inclusive no sangue. Há uma leucemia que comprovadamente é de origem tabágica. Portanto, isto é complicado. Mesmo. Vamos dar um recado para quem ainda não começou a fumar, porque isso é importante e o Dr. Paisana começou com muita propriedade e os próprios estudos mostram isso, que eu estudei também isso essa semana. Os jovens ainda usam mais o cigarro eletrônico. É mais aceito entre os adolescentes, os mais novos. Mas quem ainda não fuma, qual o recado que nós temos que deixar para ele? E sem dúvida só tem um grande recado que pode ser transmitido, que é não fumar. Não vale a pena. Qualquer uma das opções é má. E estar a escolher a menos má também não é uma grande escolha, porque a vida tem muitas coisas para se fazer, há muita diversão para se fazer, há muita amizade, há muitos grupos, há muita música, há muita variedade, digamos, académica, real e de lazer, por onde a pessoa se pode espalhar, por onde a pessoa pode optar, sem ter que entrar no cigarro. Agora, eu compreendo que muitos jovens, e recordando alguns aspectos do meu tempo, fumavam para serem aceitos num determinado grupo. Sim. Porque sermos aceitos por um grupo, por uma comunidade, é uma necessidade básica. Sim. E É bem então, humano, né? É de facto uma necessidade básica e o nosso inconsciente conduz-nos para adotarmos comportamentos que são aqueles comportamentos que nós pensamos que quem está naquele grupo espera de nós, para nós podermos ser aceitos. Mas há muita gente no mundo, podemos ter que desistir de alguns amigos e companheiros, mas haverá outros. Portanto, não temos que sacrificar a nossa saúde para pertencer àquele grupo. Se aquele grupo só nos aceita se nós fumarmos como eles, seja tabaco normal, eletrónico ou outro, o melhor é procurar outros companheiros e outros amigos. Porque há, seguramente. Na nossa página, por acaso, tem um comentário assim. Eu fumava cigarro normal e passei para cigarro eletrônico porque não sou muito novo, já sou muito velho e não consigo ficar sem nenhum dos dois. É uma boa estratégia? Pronto. Se a pessoa já inclusive tentou deixar de fumar, já teve apoio médico para isso, e atenção que não se consegue deixar de fumar à primeira. A regra geral são necessárias 4 ou 5 tentativas. Sim. As outras servem de preparação, uma espécie de aquecimento antes de entrar em campo. Que ninguém fique desiludido porque não conseguiu à primeira ou à segunda. A persistência, porque né? O normal é conseguir deixar de fumar à terceira, à quarta ou à quinta tentativa. Mas se a pessoa já tentou isso tudo e já em desespero de causa diz que já tentou tudo e não quer fazer mais nada, é válido passar do cigarro normal, da combustão da folha de tabaco, para o cigarro eletrónico. Mantém a dependência, o vício, que é aquilo que a pessoa precisamente não consegue ultrapassar com a sua força de vontade,
e, em princípio, o risco será muito menor do que o consumo do tabaco normal. A única vantagem é essa, nesse grupo. Vai continuar sempre com vício, vai continuar sempre com aquela necessidade, vai continuar sempre, de alguma forma, atrapalhando a saúde. Sim, vai continuar sempre Não é? dependente, vai continuar sempre a inalar, além da nicotina, naquele vapor, substâncias tóxicas, mas, em princípio, muito menos tóxicos do que o cigarro normal. Mas isto é para alguém que, digamos, já está desesperado e já tentou muita coisa. Porque o que eu recomendo, e de facto todos nós sabemos que o sucesso consegue-se com persistência, é as pessoas fazerem uma pausa, relaxarem e procurarem outro apoio, ou psicólogo, ou médico, seja o que for, e tentarem mais uma vez deixar de fumar de todo. Até porque o deixar de fumar pode criar muitas ansiedades, né? Poderá haver uma fase transitória, que é o síndrome de privação, como em qualquer dependência, em que a pessoa continua a sentir um grande desejo de fumar e será uma fase que não será nada agradável, Sim. de muita ansiedade. Mas nós temos que pensar nas recompensas a médio e a longo prazo. Não nos podemos orientar na nossa vida pelas recompensas do imediato, do curto prazo. O nosso cérebro racional, regra geral, toma melhores decisões que o nosso cérebro emocional. Por isso é que há alunos que fazem até o 12º ano e depois vão para a universidade, estão 5 ou 6 anos a estudar e só vão ter uma recompensa 5 ou 6 anos depois. Sim. E até lá estão a penar, digamos, a trabalhar, Sim. tempo, esforço, dinheiro dos A construir, pais, etc. não é? Podemos aplicar este raciocínio que é de apontar para recompensas a longo prazo, não as do curto prazo, e isso é muito importante em todas as áreas, inclusive na saúde e na cessação tabágica também. Portanto, se a pessoa está tentada, bom, eu mantenho o vício, mas vou para uma coisa menos má e fico por aqui, a pessoa tem que pensar bem, porque o ideal, obviamente, é não fumar coisa alguma. Eu tenho aqui uma questão que é a maior parte dos pais que são fumantes, quer dizer, eu não tenho estudo sobre isso, mas muitos pais que são fumantes, os filhos acabam sendo fumantes também. E se calhar esse é um assunto que a gente podia trazer para debater aqui. O que os pais que fumam podem fazer, como eles podem contribuir para os filhos não fumarem? Chamar a atenção, mostrar o que é a dependência. Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que fumam e que explicaram para os filhos, olha, isso não, mas não é a realidade que o senhor vê no consultório, pois não? De facto, isso é um tema difícil, porque a única fonte de ética é dar o exemplo. E quando os pais não dão o exemplo, tudo o que eles dizem, se é oposto ou contrário àquilo que eles fazem, os filhos vão olhar para aquilo que os pais fazem. Para dar a volta a isto, todas essas recomendações são importantes, especialmente se os pais, apesar de serem fumantes, serem fumadores, confessarem nesse aspecto aos filhos que desejavam não ser, mas que foram apanhados numa armadilha da qual não estão a conseguir sair. Se os filhos repararem que esse discurso é um discurso sincero, Sim. e que é um discurso verdadeiro, aí os filhos são capazes de olhar para aquilo que os pais estão a dizer e não para aquilo que os pais estão a fazer. Eu penso que qualquer jovem será sensível a um discurso verdadeiro e sincero dos pais que dizem: eu gostava de não fumar, agora estou tarde, estou a tentar, não consigo, não sigas o meu caminho. Não deixa de ser um exemplo, não é? O tentar parar de fumar é um Sim, exemplo também é um exemplo. não é? E uma exposição sincera daquilo que a pessoa pensa de facto também é um exemplo. É claro que o grande exemplo é não fumar. É não fumar. Doutor Paisana, mas o cigarro, quais são os efeitos dele, especificamente em relação às doenças cardiovasculares? Nós sabemos que não temos ainda muitos estudos especificamente sobre os cigarros eletrônicos, mas pelo histórico do cigarro eletrônico, a gente acredita também que ele vai ter ali alguma influência. O que nós já sabemos hoje? Muito bem. Todas estas substâncias tóxicas inaladas ou pelo cigarro eletrónico, do qual, como disse muito bem, ainda não há estudos de longo prazo para mostrar os reais efeitos, mas do tabaco normal há, todas estas substâncias que entram em circulação vão danificar o revestimento interno das artérias. Provocam um processo inflamatório que se chama aterosclerose. As pessoas com esta aterosclerose vão ter uma situação de oclusão das artérias do coração, que vai acabar na angina de peito, no infarto do miocárdio, na morte súbita. Isto no território do coração, que é a minha especialidade,
mas nos outros territórios, como a nível das artérias cerebrais, carótidas ou artérias dos membros inferiores, o processo é o mesmo. Só vai causar danos. No fundo, estamos a dar cabo do revestimento interior das artérias. O melhor que nós podemos fazer, como em quase tudo na vida, é a prevenção. A prevenção é importante, porque depois destes danos existirem, e metade da enfermaria de cardiologia está sempre cheia com pessoas com doenças derivadas do tabaco, e nós vamos contando, e felizmente sobrevivem muitos a alguns internamentos, mas não sobrevivem todos a todos os internamentos. E não sobrevivem bem. Muitas vezes não sobrevivem bem, não é? Muitas vezes não sobrevivem bem, porque depois o coração vai somando mazelas, vai perdendo força, entram numa doença chamada insuficiência cardíaca, em que o coração, como bomba, já tantas lesões teve que é insuficiente para cumprir as suas funções, e essas pessoas cansam-se com muita facilidade. Têm sempre líquidos nas pernas, líquidos nos pulmões, estão sempre a tomar diuréticos, e a vida que podia ser uma vida mais alegre, mais bem disposta, mais despreocupada, com à vontade à mesa, porque não iriam estar preocupados com um bocadinho mais de sal, ao menos essas pessoas depois têm medicação, restrições de sal, coisas para cumprir, se quiserem sobreviver e evitar o hospital. Mas é um risco muito alto. Não vejo nada, não vejo nenhum prazer especial no tabaco que possa compensar esse risco de morte. Excelente. Doutor Paisano, o nosso tempo já acabou, mas a sua participação aqui, como todas as vezes, foi muito importante, muito rica. Muito obrigada por vir partilhar conosco esses assuntos que são de extrema importância e é transversal a toda a gente. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado. E você aí, conhece alguém que fuma cigarros? Cigarros normais ou cigarros eletrônicos? Partilhe aqui com a gente. Venha fazer parte da nossa família. Um beijinho e até o próximo Planeta.